Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Sexta-feira, calorão, né? Final de semana, ó, à vista. E a gente vai fechar nossa semana hoje com outra atividade de fração que a gente está trabalhando essa semana, né? A gente já descobriu que a gente trabalha com fração falando automaticamente de divisão, né? Que a gente reparte em partes iguais um inteiro, um todo, né? Então, quando a gente fala de fração, a gente fala de divisão. Hoje nós vamos usar a nossa última folhinha, que é esta aqui, tá? Que tá falando assim, números fracionários. Para começar, a gente já tem aí uma historinha, né, de Marcinha e Felipinho. Vamos lá? Felipinho, Marcinha e mais 3 colegas resolveram comer uma pizza. Então eles estão aí, né? Final de semana, rola aquela pizza, quem sabe? Né? A pizza foi dividida em 5 pedaços iguais, vocês estão vendo aí na imagem. Abaixo nós temos uma representação dessas partes, tá? Então, ó, cada parte dessa pizza está representada em 1/5 da pizza. Por quê? 5 partes foi o meu todo, então eu conto 1/5 para cada parte, como tá aí, ó. Então eu tenho 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5, tá? Cada número aí está representando uma parte da pizza, ok? Foram 5 partes, então cada número está representando uma parte. Na sequência, na segunda folhinha, nós temos aí, ó, os números 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5 são chamados de números fracionários, ou seja, a pizza foi fracionada, foi repartida. Observe o que indicam os termos da fração 1/5. O que a gente tem aí, ó? O 1 é o número que indica a quantidade de partes recebidas. Se chama numerador. O 5 é o número que indica a quantidade de partes em que esse inteiro foi dividido, ou seja, o meu todo foi dividido em 5 partes. Então, ele vai ser chamado de denominador. Na sequência, temos o seguinte: se o numerador é igual ao denominador, a fração representa o inteiro, isto é, o número natural 1, como está aí no exemplo. Ó, eu tenho 5/5, tá? Que representa toda a pizza. Se eu divido 5 por 5, é igual a quanto? Igual a 1, que é isso que foi feito aí, ó. 5 pedaços, né, de um todo, de um inteiro. Então, 5 dividido por 5 igual a 1. Na leitura das frações, elas sofrem aí algumas variações de acordo com o denominador. Nós já vimos também. Então, a gente vai começar, vai rever, né, o que a gente já falou anteriormente. Diz o seguinte: para ler uma fração, lemos primeiro o numerador e depois o denominador. Temos 3 casos, tá? No primeiro caso, que nós temos o denominador 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente lê o numerador seguido, respectivamente, das palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, nós temos 2 exemplos aí. Nós temos 1/2 e nós temos 4/7. Então, este foi o primeiro caso. No segundo caso, a gente viu ontem também, a gente já começou a falar sobre ele, que são os casos em que o denominador são iguais a 10, 100 e 1000. Lê-se o numerador normalmente, seguido da palavra. Se for 10, décimos, se for 100, centésimos e se for 1000, milésimos. Então, nós temos exemplo aí, ó. 1/10, na outra folhinha. 4 centésimos
e, por último, 5 milésimos. As frações com denominador igual a 0, 100 ou 1000 são chamadas de frações decimais. Por quê? A gente trabalha com a quantidade de casas decimais que esse número possui, né? O 10 tem uma casa decimal, o 100 tem 2, o 1000 tem 3, tá? No terceiro caso, com os denominadores diferentes de todos os outros, né? A gente acrescenta aquela palavra que nós não chamamos nem de avô e nem de avó, nós chamamos de avós, sem acento, ok? Então vamos lá. Lê-se o numerador seguido do denominador e da palavra avos. Exemplo: 15 avos. E o segundo exemplo, 12, 25 avos, tá? Aí agora a gente vai colocar a mão na massa, tá? O que vocês vão fazer? Vocês têm aí as figuras representadas em cada letra, A, B e C, e vocês vão representar a fração correspondente com a parte pintada. Por exemplo, na letra A, eu tenho um inteiro que foi dividido em duas partes. Dessas duas partes, eu pintei quantas? Uma. Acho que ficou difícil, hein? Então, eu tenho a fração 1/2. Eu pintei uma parte e eu tenho duas partes do meu todo. Então, vocês vão fazer aí a letra B e a letra C, tá? Na sequência, no número 2, vocês vão escrever a fração correspondente ao inteiro de cada figura. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que minha primeira fração, o meu todo, foi dividido em quantas partes? 5 partes. Então, eu já tenho o denominador 5. Aí, eu pintei quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que eu tenho a fração 5/5. O que a gente viu lá para a fração se tornar um número inteiro? Eu preciso dividir um número pelo outro. Então, na primeira fração, letra A, 5/5, eu vou dividir 5 dividido para 5 igual a 1. Vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B e a letra C. No 3, na próxima folhinha, nós temos o seguinte: descubra a fração que representa o que falta para se chegar a um inteiro em cada uma dessas situações. Molezinha, molezinha. Letra A, vamos fazer juntos. Na letra A, eu tenho aí 3/4. 4 é o meu denominador, que foi em quantas partes o meu inteiro foi dividido. 4 partes. Para eu fazer, né, essa fração se tornar um número inteiro, eu tenho que descobrir quanto falta. Então, eu já tenho aí, eu já sei que o meu denominador é 4. Então, vocês podem colocar aí, ó, 4. Agora, de 3, olha que cálculo difícil. De 3 para chegar a 4, falta quanto? Colinha. Falta 1. Então, qual é a fração que está faltando aí para completar o inteiro? 4/4. Eu tenho 3/4, então está faltando aí 1/4, ok? Espero que vocês tenham entendido e vocês vão fazer as outras até deixá-la, né? Descobrir qual é a fração que está faltando para deixá-la com um número inteiro, tá bom? Lembrando que para a gente deixar a fração com o número inteiro, tanto o denominador quanto o numerador tem que ser iguais, o mesmo número. Então, vamos pensar aí um pouquinho, ó. Na letra B, 2/7. Eu sei que o meu todo são 7, já pode colocar aí, tá? 7. Eu tenho 2. Para completar 7, falta quanto? Ouvi aí, ó. 5? Exatamente.
Então, a fração que falta para deixar o número inteiro é o 5. Então, o que está faltando aí é 5 sétimos. Agora, vocês vão pensar aí um pouquinho e fazer a letra C e a letra D, ok? O número 4, a gente vai fazer juntos, tá? Vamos aí seguindo aí a regrinha. Pense rápido e complete a frase. Um bolo foi dividido igualmente em 12 partes. A fração que representa o bolo todo, qual é a fração? Se ele foi dividido em 12 partes. 12 dozeavos. Então, vocês vão botar aí, ó, 12 dozeavos, tá? Vamos fazer juntos. Felipinho comeu 5 pedaços dos 12. Ele comeu que parte do bolo? Se ele comeu 5 partes, o bolo, o denominador não vai mudar. O denominador, 12. Pode colocar aí. E ele comeu quantos pedaços? 5. Então, ó, ele comeu 5 dozeavos do bolo. A fração que representa o que sobrou é, se ele tinha 12 pedaços, né? Ele comeu 5 pedaços, quantos pedaços representa o que sobrou? É só eu calcular 12 menos 5, que é igual a 7. Então, você sobrou 7 dozeavos. Pode completar aí também. Abaixo, vocês vão fazer aí o cálculo com essas frações que a gente descobriu. Então, vocês têm 12 dozeavos menos a fração que ele comeu, 5 dozeavos, igual a 7 dozeavos, que foi a fração dos pedaços que sobraram, tá bom? Então, esse aí a gente fez junto para vocês entenderem, tá? Na questão 5, vocês vão dar aí continuidade. A classe de Luiz tem 30 alunos. Desses alunos, 12 usam óculos. Que fração do total de alunos representa o que usam óculos? A mesma coisa. Vocês já sabem que o denominador é 30, igual a 30, tá? Quantos usam óculos? 12. Então, eu já tenho a primeira fração. 12 30avos, tá? Na letra B, quantos não usam óculos? Aí, vocês vão fazer o cálculo. 30 menos 12 e achar a fração e colocar aqui, tá bom? 6. Ana desenhou um retângulo e pintou uma fração dessa figura. Você acha que Ana pintou mais da metade ou menos da metade do retângulo? Escreva a fração que representa a parte pintada. Na sequência, questão 7, nós temos aí a fração, a leitura da fração. Vocês vão representá-la com número igual à imagem, tá? A imagem está representando 2/5. Vocês vão representar com números. Na questão 8, o desenho representa um painel de azulejos. Que parte do painel é constituída de azulejos? Vocês vão contar a quantidade total de azulejos e vão colocar o numerador a quantidade pintada, tá? 9. Qual é a fração correspondente a 3 dias da semana? 3 dias da semana. Quantos são os dias da semana? Nós já sabemos que são 7, tá? Se são 3 dias, qual é a fração que eu vou ter? 3 sétimos. E vou assim sucessivamente. 5 horas de um dia, um mês de um ano, 2 meses de um semestre, 15 minutos de uma hora. 10. Observe a imagem e leia a informação que acompanha para responder as questões A e B. Marcinha fez 1 litro de suco. Desse 1 litro de suco, né, vocês vão colocar aí na letra A. Qual foi a fração do litro que foi consumida? Ó, a gente tem uma parte aí que a gente percebe que a jarra tá baixa, o suco, tá?
e que fração ainda resta na jarra, tá bom? Caprichem e qualquer dúvida estou por aqui, tá bom? Beijos!